que rola agora, Flávia Freire, a entrevista. Já está aqui conosco na ponta da linha a doutora Eveline Pípolo, médica infectologista. Vamos falar aí sobre essas doenças que estão aí registrando casos, né? A febre maculosa, a gripe aviária. Preocupando muito, né? Superfungo Candida auris. Doutora Eveline, boa noite. Bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Arthur. Bom dia, Flávia. Bom dia aos ouvintes. Muito bom dia a todos. Maravilha. Pois é, o que está se falando muito agora a respeito da febre maculosa, né? A gente começou a semana aí, doutora Eveline, com esses casos que aconteceram em São Paulo, né? Em Campinas, exatamente no interior de São Paulo, uma festa, as pessoas que estavam lá, mais de 3 mil pessoas estavam nessa festa, aí 2 tiveram febre e já começaram a apresentar os sintomas, morreram em seguida e as pessoas já começaram a ficar preocupadas, né? Fala um pouquinho a respeito dessa febre maculosa, né? Assim, a preocupação que as pessoas têm que ter, como é que ela age. Já se sabe que a febre maculosa é através do carrapato, é todo o carrapato que transfere essa doença, né? Que é vetor dessa doença. Como é que é isso? Então, a febre maculosa, ela não, é uma doença infrequente, é uma doença rara. Ela é considerada uma das febres hemorrágicas, tá certo? E ela é uma doença que ela é causada por uma bactéria da família Rickettsia, mas essa bactéria, ela é transmitida pela picada de um tipo específico de carrapato, que é o carrapato estrela, tá certo? Não é esse carrapato comum que a gente vê nos nossos animais domésticos. Inclusive, os casos de febre maculosa, eles já aconteceram em outros momentos no Brasil. Anualmente acontecem alguns casos de febre maculosa, poucos casos anuais, e esses casos eles se concentram mais no sudeste e no sul do país. O que ocorre é que entre os meses de junho e novembro é o período de reprodução desse tipo de carrapato. E esse tipo de carrapato, ele infesta principalmente animais selvagens, silvestres, né? Então, ali capivaras, raposas, aqueles animais de mata, né, silvestres, que geralmente são frequentes nessas áreas de granjas, fazendas, etc. E aí, como é o período de reprodução deles, eles também infestam o meio ambiente, além dos animais, o próprio meio ambiente, sendo mais fácil o contato desses carrapatos com os seres humanos. E por isso que o número de casos, geralmente, eles surgem exatamente nesse período, entre junho e novembro, de pessoas que entram mais em contato com a natureza, né, com áreas próximas a áreas silvestres. O doutor Eveline, a senhora falou que essa doença é mais incidente lá no sul e sudeste, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente já teve registros dessa doença? Enfim, precisa se preocupar com relação a isso, o grau de preocupação que a gente aqui no Rio Grande do Norte precisa ter com essa doença. Olha, nós não temos registros dessa doença aqui na nossa região, tá certo? Realmente, como eu falei, anualmente existem casos nas regiões sul e sudeste, mas a gente deve estar sempre alerta, né, em todo caso, independente da região do país, quando se tiver contato com a área silvestre, se for fazer trilhas, por exemplo, utilizar roupas adequadas, né? Roupas claras de mangas compridas, calças compridas, botas, para impedir, para limitar, minimizar a possibilidade do contato não só desse carrapato, mas também de outros ácaros, né? De outros insetos que vivem nessa região, geralmente nessas áreas de mata. Muito bem. Outra doença, doutora Eveline, que surgiu até um alerta aqui no Rio Grande do Norte por parte das autoridades sanitárias, é com a gripe aviária, né? De aves migratórias que foram encontradas mortas no Rio Grande do Norte, aqui no litoral, e levantou a preocupação sobre a transmissão da gripe aviária. Já são 31 casos no Brasil. O que é a gripe aviária, como é que ela é transmitida e qual é a preocupação que a gente precisa ter com ela agora? Pronto, a gripe aviária, ela é a variedade do vírus causador da gripe aviária que está circulando no Brasil é o H5N1, né, que atinge aves, normalmente as aves migratórias, as aves
silvestres, mas pode também atingir as aves domésticas, galinhas, gansos, patos, também são suscetíveis a esse vírus. Então, o maior cuidado, a maior preocupação é que esse vírus não venha das aves migratórias para as aves de granja, né, as aves domésticas que nós temos. Então, a gente já tem mais de 30 focos de gripe aviária no país. Estão mais concentrados ali nas regiões, nos estados, principalmente Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, mas está se espalhando. A gente tem visto um espalhamento dessa doença em aves. Não temos ainda casos humanos, mas existe a possibilidade, sim, desse vírus ser transmitido para o ser humano. O principal cuidado que se deve ter é não manipular aves migratórias. E quando se vir uma ave doméstica, por exemplo, numa granja, por exemplo, num quintal de casa, que esteja cambaleante, com comportamento estranho, com torcicolo, com pescocinho torto, então não manusear essas aves. E também não manusear aves mortas, né? Nem aves doentes, nem aves mortas. Então, chamar as autoridades, se a pessoa se deparar com um caso dessa natureza, chamar as autoridades competentes para fazer o manuseio, a remoção e proceder o envio dessas aves para um exame específico. É importante ressaltar que a vacina contra a influenza, né, a vacina contra a influenza sazonal, ela não protege contra essa cepa de influenza, contra o H5N1, tá? A vacina que que é aplicada no SUS, ela protege contra 2 cepas de influenza A e uma cepa de influenza B. O H5N1 é uma variedade da influenza A, mas não está contemplada na vacina, tá certo? A gripe aviária, ela pode atingir seres humanos, mas não é comum, não é frequente. É um evento incomum a possibilidade dela atingir seres humanos. E em atingindo seres humanos, sim, ela pode determinar um quadro clínico similar ao de uma gripe. E, inclusive, pode ser um quadro grave, varia, o espectro clínico varia desde uma forma leve a uma forma grave, a depender muito da imunidade desse indivíduo, né, da susceptibilidade desse indivíduo. É difícil a transmissão interhumana, pode ocorrer, mas uma vez que chegue a um indivíduo que no Brasil, por exemplo, venha a ocorrer algum surto de gripe aviária em seres humanos, a transmissibilidade é muito improvável, é pouco frequente. Então, não é um vírus que a gente se preocupe assim, fortemente, que ele venha a causar uma pandemia, como ocorreu com a Covid-19. É claro que esses vírus todos têm capacidade de mutação e a gente tem que ficar alerta para uma possibilidade de uma mutação, inclusive do ponto de vista do potencial de transmissibilidade. Mas, em princípio, ele não tem um grande potencial de transmissibilidade interhumana. Ele é bem transmissível, sim, entre aves. E agora, outra preocupação também é com relação ao superfungo, né? Que está causando aí uma preocupação, na verdade, global, esse sim. Né? E qual a gente deve se preocupar de fato? Veja, Flávia, a Candida auris, né, o famoso superfungo, ele surgiu no Brasil, o primeiro caso foi na Bahia em 2020, lá em plena pandemia, final de 2020. É um fungo, na realidade, que tem... Por que ele é chamado de superfungo, em primeiro lugar? Ele não é um fungo assim extremamente agressivo, não. Ele é um fungo que tem uma alta taxa de resistência aos medicamentos antifúngicos que são disponíveis, tá? Então, ele é um fungo que responde mal aos antifúngicos. E ele é um fungo de transmissibilidade intra-hospitalar. Então, a Candida auris, ela desenvolveu uma série de mecanismos de virulência, além dos mecanismos de resistência, né, mas também mecanismos que permitem que ela permaneça aderida, permaneça grudada, vamos dizer assim, às superfícies hospitalares. Então, ele é um fungo que vai contaminar principalmente pessoas que estão em longa permanência hospitalar, ou seja, pessoas debilitadas,
tá? Pessoas em longa permanência em UTI, pessoas que estão usando vários antibióticos ao mesmo tempo, 2, 3 antibióticos, pessoas que estão em quimioterapia e, portanto, e estão precisando de uma internação hospitalar prolongada, pessoas que foram submetidas a grandes procedimentos cirúrgicos com complicações e que precisam permanecer muito tempo internados em hospital. Então, são essas pessoas que são o principal alvo da Candida auris. Ela não tem um potencial de transmissibilidade comunitária, né? Quando a gente fala em transmissibilidade comunitária, é a transmissibilidade extra-hospitalar, é essa transmissibilidade de pessoa para pessoa. Então, a Candida auris, ela está nos dispositivos e nas superfícies hospitalares e ela é transmitida para os indivíduos, inclusive ela também está depositada na pele, é o que a gente chama de colonização. Além dela grudar, vamos dizer assim, nas superfícies dos hospitais, ela também vai grudar na pele dos pacientes. Então, por exemplo, quando se passa um catéter, que é um tubinho fininho que se introduz nos vasos, nas veias profundas dos pacientes que permanecem por muito tempo internados, né? Esse catéter, ele perfura a pele inicialmente e ele pode levar com ele, né, na pontinha dele, algum micro-organismo que estava na pele e que não foi eliminado quando se fez a limpeza da pele antes de introduzir esse catéter. Então, é uma forma de contaminação, né, da Candida auris, de transmissibilidade para o indivíduo da Candida auris, aquela Candida auris que estava na pele e que entrou através da passagem de um catéter, por exemplo. Ou, por exemplo, nas mãos de profissionais de saúde que não lavam adequadamente as mãos e vão manipular um paciente, vão limpar, por exemplo, proceder à higienização de um tubo respiratório, que vão trocar uma sonda, por exemplo. Então, nas mãos de profissionais de saúde, nos dispositivos que são introduzidos, né, esses caninhos, esses tubinhos, eu estou falando dessa forma para me fazer entender melhor pela população aí que está, pelos ouvintes. Então, ela vai e penetra no indivíduo. E quando ela cai na circulação sanguínea e está no indivíduo, circulando no sangue de um indivíduo debilitado, né, imunodeprimido ou debilitado por ter sido submetido a procedimentos grandes, procedimentos bastante manipuladores, vamos dizer assim, desse indivíduo, desse paciente, e aí ela cai na circulação sanguínea e aí ela causa uma sepse, podendo causar uma pneumonia, uma endocardite, enfim, uma infecção de vários órgãos, infecção potencialmente bastante grave. Muito bem. Doutora Eveline Pipa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Todo mundo estava meio angustiado, né? Saindo notícia, porque depois que a gente passou na pandemia, né? Qualquer tudo é motivo, para preocupação, e a sua fala aqui foi muito esclarecedora. Muito obrigado, doutora, pela sua entrevista. Um excelente dia para a senhora. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.